Queridos irmãos, a paz do Senhor. Que bênção de Deus, irmãos. Está aqui mais uma vez com os irmãos para comentar mais uma lição bíblica da escola dominical. Hoje é a lição de número 8, a lição que tem por título Naamã é curado de lepra. O texto bíblico, irmãos, dessa lição está no segundo livro dos Reis, no capítulo 5, onde está a história do general Naamã, não é? Primeiro vamos ler do versículo 1 ao 10, depois o versículo 14, depois os versículos de 25 a 27. Segundo Reis 5, do 1 ao 10, diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante de seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão, homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levavam presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Tomara eu que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou a seu senhor, dizendo: Assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. Ele levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que envie a mim, para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor e disse-lhe Eliseu: De onde vens, Geazi? E disse: Teu servo não foi a uma nem outra parte. Porém ele lhe disse: Porventura não foi contigo o meu coração quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso a ocasião para tomares prata e para tomares vestes e olivais e vinhas e ovelhas e bois e servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e à tua semente para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Meus amados irmãos, a cura do general Naamã nos mostra vários ensinamentos. Por exemplo, nos mostra não apenas a autoridade do profeta Eliseu para fazer milagres extraordinários, né? E o poder de Deus para curar de toda e qualquer enfermidade. A cura do general Naamã nos mostra, acima de tudo, a compaixão de Deus e o seu desejo de se revelar e de se fazer conhecido não somente ao povo de Israel, mas também a todos os gentios, inclusive os povos inimigos da nação, como é o caso, não é, dos ninivitas, por exemplo, nos dias do profeta Jonas, ou com os sírios nos dias do profeta Eliseu. Então, nesse sentido, aqui nessa lição, eu quero primeiro dar uma geral, mostrar aos irmãos quem era o general Naamã.
tá certo? Segundo, como se deu a sua cura, né? E também a sua conversão. E o terceiro, as consequências da cobiça de Geazi, tá certo? Então, primeiro, quem foi Naamã? Naamã foi um homem honrado, né? Também um homem leproso. Naamã, queridos, era o comandante do exército da Síria na época em que profetizou o profeta Eliseu, né? Ele era o comandante, era o general do exército da Síria. Naamã era um nome comum na Síria antiga. E o significado do nome Naamã é gracioso ou justo, né? Analisando o contexto de 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, que está na leitura que nós fizemos hoje, dessa lição, eu vou tirar daqui 4 frases que descrevem a importância de Naamã. A primeira delas é que ele era o chefe do general da Síria. A segunda, que ele era um grande homem diante do Senhor e de muito respeito, né? Diante do seu Senhor. E também um homem de muito respeito. A terceira frase é porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E a quarta frase é que ele era varão, homem valoroso. Então, primeiro, o general Naamã, ele era o chefe do exército da Síria, ou seja, ele era um oficial que tinha no exército a patente mais elevada, não é? Na Síria. Segundo, que ele era um homem grande, um grande homem diante do seu senhor, né? Diante do seu rei, e também um homem de muito respeito. Ou seja, queridos, eu posso acrescentar aqui que o general Naamã era um homem de extrema confiança, um homem respeitadíssimo pelo seu povo, e também um homem de extrema confiança do seu rei, não é? Afinal, ele era o chefe do exército do rei. Terceira frase, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Então, apesar da sua bravura, né, da sua coragem, da sua valentia, das suas conquistas elas não podem ser atribuídas às suas estratégias de guerra, tá certo? Mas, acima de tudo, a soberania divina. Afinal, o próprio texto que nós acabamos de ler, ele deixa bem claro que fora o Senhor quem deu livramento aos sírios por meio do general Naamã. Não foi o general Naamã através das suas próprias condições, foi o Senhor quem fez isso. E quarta frase é que era ele um varão, homem valoroso, ou seja, general Naamã era uma pessoa honrada, era uma pessoa de grande importância para o seu povo, né, irmãos? Apesar dessas virtudes, tinha uma coisa que lhe incomodava, né? Alguma coisa que entristecia. Claramente no texto, a gente pode deduzir que isso incomodava o coração desse homem. Era o fato dele ser leproso, né? Inclusive o texto fala das suas virtudes e diz assim, mais leproso, ou seja, utilizando o advérbio de adversidade. Apesar de ter todas as honras, era um homem leproso. Segundo ponto, o que era lepra nos tempos bíblicos? Então, nós temos referências, muitas referências, que nós podemos consultar para nos aprofundarmos um pouco nesse assunto. Por exemplo, o termo lepra, ele ocorre 35 vezes na Bíblia, não é? Quase todas as vezes lá no livro do Levítico, mas também nós podemos encontrar lepra no livro do Deuteronômio, capítulo 24, versículo 8, no segundo livro dos reis, não é? Além de Naamã, também no capítulo 3, 6, 7 e capítulo 27, e também no segundo livro das crônicas de Israel, no capítulo 26 e versículo 19. Lá no livro do Levítico, especificamente nos capítulos 13 e 14, existe uma série de recomendações sobre a praga de lepra, tá certo? A enfermidade chamada, assim chamada na Bíblia, não é só a lepra moderna, aquela que é causada pelo bacilo de Hansen, né? Tanto que a lepra moderna é chamada de hanseníase, né? Porque é causada pelo bacilo de Hansen. Mas a da Bíblia não é só essa lepra moderna, porque as descrições bíblicas
elas incluem outras infecções da pele, né? Então, metaforicamente falando, essa enfermidade de lepra, ela representa o pecado, não é, irmãos? Que é uma condição da alma que se propaga, contagia e é crônica, não é? Igual à enfermidade de lepra. Se a gente for analisar no Antigo Testamento, os leprosos, eles não podiam viver na sociedade com os sãos, tá certo? Por quê? Porque eles eram considerados pessoas imundas. No caso do general Naamã, a gente pode dizer o seguinte, fazer a consideração que ele não estava isolado da sociedade. Por quê? Porque ele não pertencia ao povo de Israel, né? Ele era sírio. A lei do Levítico era para o povo de Israel. Então, o general Naamã, ele não pertencia ao povo de Israel. Por isso, ele não estava isolado da sociedade. Mas, analisando o texto, nós extraímos com certeza que a lepra causava tristeza e angústia no general Naamã, pois se tratava, queridos, de uma doença incurável, não é? Não havia tratamento adequado para aquela enfermidade naquela época. Então, o general Naamã, não é? Ele estava notoriamente angustiado por causa daquilo, tá bom? Então, como se deu a cura e a conversão do general Naamã dentro desse contexto? Dentro desse contexto que nós estamos abordando aqui, primeiro eu quero fazer algumas considerações. Primeiro é que Naamã não conhecia o Deus de Israel, tá certo? Porém, o que é que a gente tem no contexto? Que o Senhor curou o general da Síria, mesmo ele pertencendo ao exército inimigo, não é? Inimigo de Israel. Então, como se deu a cura e a conversão do general Naamã, propriamente dito? É o seguinte, primeiro ponto, vamos abordar aquela menina, que era uma verdadeira missionária. É um contexto para ser pregado no culto de missões, não é? O que acontece? Em uma das batalhas entre a Síria e Israel, uma menina, não é? De acordo com o texto que nós acabamos de ler, de 2 Reis capítulo 5, uma menina foi levada como escrava e ficou a serviço da mulher de Naamã. Essa menina, então, ela falou à sua senhora que se o Senhor estivesse diante do profeta que habitava em Samaria, ele seria curado da lepra, tá certo? Aqui convém fazer uma observação interessante. Primeiro ponto, primeiro passo da cura de Naamã, a gente pode destacar a importância daquela menina e extrair daí a verdade de que as crianças devem ser ensinadas desde do início, né, irmão? Dali dos primeiros dias, acerca das obras prodigiosas que Deus realiza, dos milagres de Deus. Por quê? Porque aonde as crianças forem, elas falam dos milagres de Deus, não é, irmãos? Então, como é dever de todo bom servo, essa menina, ela desejava a saúde e o bem-estar do general Naamã, que era o seu senhor, apesar de ser alguém que ela servia contra a sua própria vontade, porque a menina foi levada escrava, ela não foi por livre e espontânea vontade, mas apesar disso, você observa que a menina tinha um coração bom, que é um coração de criança, né? A Bíblia descreve como uma menina. Então, você observa que o coração infantil, coração inocente, desejando o bem do seu Senhor, embora esteja escravizada. Também vou só ressaltar mais uma vez a importância de falar acerca das maravilhas de Deus para as crianças. É impressionante, irmãos. Pense nos instrumentos na mão de Deus. Aonde elas forem, elas tendo a oportunidade, elas já falam sobre os milagres de Deus também. Segundo ponto, é a fé que influencia. Você observa que, apesar de ser uma criança, aquela menina ela foi instrumento de Deus, não apenas para a cura de Naamã, mas também para fazer com que o Senhor fosse conhecido naquele país. Você observa que a notícia da cura, da possibilidade de cura do general Naamã, chega à presença do rei. Então, você vê, com certeza, a menina soube dos milagres que Deus
havia operado por meio do profeta Eliseu, né, irmãos? E aqui a gente tem a fé da criança em Deus, a fé que foi plantada no coração, não apenas da sua senhora, mas também no coração do seu senhor e no próprio rei da Síria, não é? Porque logo que a mulher, a gente observa que logo que a mulher de Naamã ouviu a menina, ela fez saber ao seu esposo. E o seu esposo já comunicou ao rei da Síria. E o rei da Síria já mandou uma carta para o rei de Israel pedindo a cura de Naamã. Né? Veja que coisa maravilhosa. Mais uma vez, irmãos, eu quero ressaltar aqui sobre a importância de ensinar a palavra de Deus aos filhos. Não é? E ressaltar para os filhos, destacar como as obras e as maravilhas de Deus, não é? Para que elas conheçam, né? Para que elas reconheçam que para Deus não existe impossível. Né? Então, aqui vai a importância de manter o diálogo bíblico, o ensinamento bíblico dentro de casa, quando o assunto é pais e filhos. Terceiro ponto é a carta que foi enviada pelo rei da Síria ao rei de Israel. Você observa que logo a carta foi motivo de o rei de Israel desconfiar do que provavelmente o rei da Síria queria com aquela carta. Você vai ver que quando o rei da Síria ouviu o relato do seu general, que era um homem que ele apreciava, digamos assim, tinha certo apreço, era o seu general, era um homem de confiança. Então, quando ele ouviu o relato do general acerca do profeta que habitava em Samaria, ele não hesitou. Ele logo enviou Naamã com sua comitiva e mandou à frente o que 350 quilos de prata, aproximadamente, não é? Mais 72 quilos de ouro, além das 10 mudas de vestes, e uma carta. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 6, revela o conteúdo dessa carta. Logo, em chegando a ti essa carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da lepra. Quando a carta chega, então, ao rei de Israel, o rei de Israel ele rasga suas vestes numa demonstração de tristeza e sofrimento, como era comum nos tempos bíblicos, né? Quando as coisas ruins aconteciam. Você observa que o rei de Israel, ele diz, sou eu Deus para curar, não é? Para dar vida, para tirar vida, né? O rei de Israel pensava logo que, como ele não tinha condições de curar, ele logo pensou que o rei da Síria estava buscando ocasião, né? Que aquilo fosse uma estratégia de guerra, para ele guerrear mais uma vez contra Israel. Na verdade, dessa vez, o rei da Síria, ele queria mesmo, né? Ele queria realmente que o seu general fosse curado, né, irmãos? Aí ele vê ali a intimidade do general Naamã com o seu rei, a ponto do seu rei mandar uma carta para o inimigo, pedindo a cura do seu general. Um gesto de humilhação, né? Um gesto ali de quase que de desespero, digamos assim, se mandar uma carta para o inimigo pedindo a cura do general. Você observa o que não passou na cabeça do rei de Israel, né? Eu vou curar o general do meu inimigo, depois ele vem guerrear contra mim. Talvez eu pensasse isso também, ou qualquer um da gente pensasse isso. Agora, você vai observar também que quando o profeta Eliseu soube da aflição do rei de Israel, ele manda perguntar, não é? Por que você rasgou as suas vestes? Deixa vir a mim, né? E saberá que é profeta Israel. Aí a gente vai ver o seguinte, ó. Aqui tem alguma coisa interessante para a gente falar, para a gente refletir. É que a função do profeta não era necessariamente de operar milagres, nunca foi. O profeta, ele fala em nome de Deus, né? Ele recebe a mensagem de Deus e transmite. A maioria dos profetas, por sinal, eles só foram mensageiros de Deus e não se tem relato de operação de prodígios e maravilhas. No caso do profeta Eliseu, ele recebeu a capa, né, irmãos, a autoridade que estava sobre o seu antecessor e seu mestre, digamos assim, o profeta Elias.
e aí recebe uma porção dobrada, conforme ele pediu, né, irmãos? Ali, como os primogênitos tinham direito, conforme a gente estudou nas lições passadas. Então, assim como o profeta Elias havia sido instrumento de Deus para realizar milagres, e dentre esses milagres a gente pode destacar o azeite, o aumento do azeite da viúva, a ressurreição do filho da mulher sunamita, por exemplo, e a multiplicação de pães. O profeta Eliseu, ele sabia, nesse caso, que Deus seria glorificado mais uma vez na cura do general Naamã, que era leproso. Agora você veja uma coisa interessante. Mas por que Deus precisa ser glorificado na vida do exército inimigo? Irmão, veja a visão espiritual. Eu me fiz essa pergunta. Se Deus vai ser glorificado, que seja através do povo de Israel. Mas você observa o contexto missionário dessa passagem do profeta Eliseu. Por que tem um contexto missionário aqui? Porque a cura do general da Síria trouxe para perto de Deus, possibilitou que viesse para perto de Deus, que se voltasse para Deus, como já falei nessa lição, não só o general Naamã e a esposa dele, a casa dele, mas também o próprio rei da Síria e toda a comitiva que estava com o profeta Eliseu. Então você observa que a nação inimiga, ela agora se volta para o Deus de Israel, né, irmãos? Por causa das maravilhas que o Deus de Israel operara. Isso é muito interessante. O que é que acontece agora? O que a gente tem é que eu estou falando com os irmãos, o tema dessa lição fala de um general. O general é um homem acostumado com honrarias, irmãos. Todo general acostumado com honrarias. Você observa que o general Naamã, por ser um general, chefe do exército da Síria, ele estava acostumado, indiscutivelmente, com honrarias, né, irmãos? Aonde ele chegava. Então, principalmente quando ele era enviado sob a recomendação do rei da Síria. Vê que o rei da Síria ele mandou uma carta para o rei de Israel. E talvez o general Naamã esperasse ser recebido com honras, porque ele era um general, né? Talvez ele pensou consigo que o profeta Eliseu iria recebê-lo pessoalmente e também com honrarias que ele era devida, né? E que o profeta iria orar por ele, talvez, colocar a mão sobre a cabeça dele. Você observa que o que aconteceu, olhe como é o trabalhar de Deus, como Deus só faz a coisa perfeita, é que, para a surpresa do profeta, do general, o profeta Eliseu lhe mandou um mensageiro, nem falou com ele. Já mandou um mensageiro dizendo, vá e lava-te 7 vezes no Rio Jordão, e sua pele será restaurada e você ficará purificado. Não é? O profeta Eliseu nem recebeu o general Naamã, ele só mandou o general Naamã se lavar nas águas turvas do Rio Jordão. Sabe o que é isso, irmãos? Uma demonstração, uma simples demonstração, se observa. Antes de converter o general Naamã, Deus usou o profeta Eliseu para trabalhar no orgulho do general. Você vai ver, ele agora estava trabalhando algo que Naamã talvez não tivesse. Era um homem honrado, bem visto pelo seu rei, mas talvez não fosse um homem humilde, não fosse um homem submisso a uma autoridade eclesiástica. Ele foi lá para ser curado pelo profeta Eliseu, ele não foi para se submeter a ele. Só que para lidar com o Deus de Israel é diferente. O Deus de Israel não é um Deus pagão, é um Deus que ele trabalha no coração. Você vê, Jesus, por exemplo, quando fala de adultério, ele diz assim, olha, se você almeja uma mulher que não é a sua, em seu coração você já cometeu adultério. Ou seja, ele fala a importância de manter puro o coração. Você vê que ele estava trabalhando no coração do general da Síria. Deus tinha um plano na vida desse homem. Não é? Primeiro, ele trabalhou a humildade, a obediência. Então, tanto, você vê que no contexto, tanto os israelitas como os sírios, eles sabiam que o Jordão não poderia curar a lepra. O Jordão em si, irmão, não poderia curar ninguém, senão todo mundo ia mergulhar no Rio Jordão. Agora, Naamã precisava saber que a cura provinha milagrosamente da graça e do poder de Deus mediante a palavra do profeta. E eu acrescento, ele precisa ser trabalhado. Você vai ver que ao ouvir
o mensageiro enviado pelo profeta Eliseu, Naamã ficou indignado, irmãos. E ele diz, ó, não são, porventura, Abama e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia lavar neles e ficar purificado? Olhe só que Deus estava tratando. E as coisas de Deus, irmão, a gente precisa lembrar, não são a nossa maneira. Deus não trabalha a nossa maneira, Deus trabalha da maneira dele. Só para os irmãos saberem, o rio Abama, atual Barada, ele nascia nas montanhas do Líbano e corria até Damasco. Ele era característico de suas águas serem águas extremamente limpas e que produziam pomares e jardins, não é, irmãos? O rio Farpá, ele corria para o leste, a partir do Monte Hermon, não é, atual, até o sul de Damasco, do Monte Hermon até o sul de Damasco. Então, se Naamã precisava lavar-se no rio, certamente aqueles dois rios seriam melhores, bem melhores do que o Jordão. Agora, só lembrar aos irmãos que a questão aqui não é o rio, a questão era obediência à palavra de Deus e não a qualidade da água. Deus estava trabalhando no coração de Naamã que, olha, para você receber a cura, você precisa saber quem está lhe curando. Quem está lhe curando é Deus. Deus não é nosso servo, não é, irmão? Deus é o Senhor. Eu não dou ordem a Deus, eu me submeto a Deus, eu me coloco nas mãos de Deus, né? Isso é muito interessante. Deus queria mostrar isso ao general Naamã. E você vê como eu tô falando esse contexto, no meu coração tem a obra missionária. O que Deus não faz por meio do missionário, por meio daquela menina? Né? Tudo começa com ela ali, Deus permitindo ela ser levada cativa, né, irmãos, para a casa de Naamã. Agora você observa como Deus trabalha o coração das pessoas que escutam a sua palavra. Trabalhar de Deus é perfeito, irmãos, não é? Quando os servos de Naamã perceberam sua resistência, eles disseram, meu pai, se o profeta te disse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo ele, lava-te e ficarás purificado, não é? Ou seja, o profeta mandou-me, vai lá e se lava, o que é que custa? Então, você observa aqui que os servos de Naamã o chamaram de pai. Né? O que é que a gente tem, irmãos? O título de pai não era usado pelos servos, normalmente, dos servos para os seus senhores. Esse termo aqui pode indicar um certo carinho, pode indicar que os que estavam na comitiva com o general Naamã eram pessoas próximas a ele. Você vê, ó, como general, talvez o general Naamã ele não deixava expostas suas fraquezas por seu exército. Afinal, o general é um homem honrado, respeitado. Como ele vai se aparecer para o exército como uma pessoa fraca? Então, você observa que, talvez para essa missão, para ir até Israel procurar o profeta, foram pessoas próximas, porque se tratava aqui não era de uma guerra, era de um assunto íntimo do general. Então, provavelmente, a gente tinha pessoas próximas a ele, não é? Pessoas que tinham liberdade para se referir a ele com palavras de carinho, palavras de intimidade. Então, os servos de Naamã ressaltam aqui que ele tinha que estar disposto a fazer qualquer coisa, independente da dificuldade, em nome da sua cura, né, irmãos? Então, ele deveria estar ainda mais disposto em fazer uma coisa tão difícil quanto lavar-se no rio, ainda mais descer no rio. Vai lá, homem, no Rio Jordão. São águas turvas, mas vá, o profeta não mandou, você não veio até aqui, você não está disposto a fazer um sacrifício maior, né, irmãos? Então, o que a gente tem? Quando o general Naamã, então, mergulha 7 vezes no Rio Jordão, ele é curado, e a sua pele ficou como a pele de uma criança, igual como o profeta Eliseu tinha dito, né, irmãos? Então, depois da sua cura, o que acontece? O general Naamã, ele retorna do Rio Jordão, vai à casa do profeta Eliseu em Samaria, né, cerca de 40 quilômetros de distância, para testemunhar sua cura e confessar Deus como Senhor e Salvador da sua vida. Ou seja, ele confessou que só havia um Deus, o Deus de Israel.
Ele aceitou Jesus, como a gente diz nos dias de hoje, né, irmãos? Então você vê aqui, olha a obra missionária na prática. Então você vê como é surpreendente como Naamã, embora sendo estrangeiro, ele foi liberto da lepra e convertido ao Deus verdadeiro, enquanto muitos leprosos em Israel permaneciam com a sua impureza, não é? Então, nesse contexto, o próprio Cristo, lá em Lucas 4:27, ele se refere ao general Naamã a fim de ressaltar uma verdade. Quando o povo de Deus obedece à palavra, ele tira deles, não é? Quando o povo de Deus, aliás, desobedece à palavra, Deus tira deles o seu reino e suscita outros para experimentar a salvação, justiça e poder. Então é assim, o general Naamã, ele foi curado, mesmo sendo estrangeiro, mas porque se submeteu a Deus. Então o povo de Deus precisava ser conscientizado que eles precisavam se submeter a Deus para também serem curados, como o general Naamã foi curado. Né, irmãos? Muito interessante, muito propícia essa lição. Então, para concluir aqui, eu quero dizer aos irmãos, nesse último ponto, destacar um pouco da cobiça e as consequências, não é, da cobiça de Geazi. Terminou como um homem leproso. Porque a gente vê no texto claramente que após receber a cura e demonstrar sua fé no Deus de Israel, Naamã, ele ofereceu presentes ao profeta Eliseu. Mas o profeta Eliseu recusou recebê-los, né, apesar da insistência. Por quê? Porque Eliseu, o profeta, era um homem de Deus, a serviço de Deus, a glória era para Deus. Não foi ele que operou o milagre, ele sabia disso. Foi Deus que operou o milagre. Ele apenas foi o porta-voz de Deus, né, irmãos? Agora, Geazi, servo do profeta Eliseu, ele correu atrás de Naamã e mentiu, né? E disse que o profeta havia mandado buscar 35 quilos de prata e 2 mudas de roupa para 2 filhos dos profetas que haviam chegado de Efraim. Está lá em 2 Reis 5:22. General Naamã prontamente atendeu o pedido de Geazi e fez mais do que ele havia pedido. Né, irmãos? Está lá no versículo 23, a gente pode destacar isso. Ao chegar em casa, Geazi guarda, então, os presentes que havia ganhado de Naamã, né? Ali havia também bois, ovelhas, servos, servas. E ao ser indagado pelo profeta Eliseu de onde ele vinha, ele mentiu, dizendo que não havia ido a lugar algum. O profeta Eliseu condenou Geazi, né, irmãos, e seus descendentes a sofrerem com a doença na pele de Naamã para sempre. Você observa, que diferente do profeta Naamã, aliás, do general Naamã, me perdoe, do profeta não, do general Naamã, Geazi, ele teve um coração cobiçoso, né? Ele tentou desvirtuar o ato gracioso de Deus para tirar proveito próprio. Isso é um perigo, irmãos. Né? Nas suas transgressões, Geazi traiu o profeta Eliseu, mentiu a Naamã e ao profeta Eliseu e desonrou o nome de Deus. Ele vendeu a bênção. Irmão, veja que assunto que dá outra lição, né, irmãos? Eu vou terminar esse ponto dizendo assim, não vou falar muito sobre isso para não tocar em assuntos polêmicos, embora não tenha medo, mas que são verdades bíblicas, né? Biblicamente falando, a gente poderia abordar alguns contextos. Mas eu vou dizer simplesmente, irmãos, que o Senhor nos guarde da avareza e do apego aos bens materiais, né? Lembre-se, nós não podemos servir a Deus e a Mamon, tá bom? Para concluir, que eu posso concluir com os irmãos? A história de Naamã, que é uma história muito rica em verdades, em ensinamentos, ela demonstra o poder de Deus e sua graça redentora, mas também mostra o seu juízo contra o pecado. Essa narrativa aqui que nós abordamos hoje, não é? Eu juntamente com os irmãos, destaca a verdade de que a graça e a salvação divina não se limitavam a Israel, né? Mas que Deus queria compadecer-se dos gentios, ou seja, os não israelitas, e levá-los a também conhecer o único e verdadeiro Deus.
mas também adverte, né, irmãos, a todos nós sobre os perigos da avareza e os perigos, o apego aos bens materiais. Isso traz consigo consequências terríveis. Você observa, Geazi mentiu, né, desobedeceu. Então, tudo por causa da avareza e do apego aos bens materiais. Que Deus nos guarde, né, irmãos, dessas coisas. Deus tenha misericórdia da nossa vida e nos conserve como servos fiéis às suas verdades. Queridos, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua aula. Observe como o tema ele é maravilhoso, como o tema dá margem, irmãos, para uma grande aula. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua aula, Deus abençoe a sua escola dominical. Leia mais um pouco, leia a revista, tá certo? Leve anotado as suas considerações, as suas dúvidas, contribua para a aula do seu professor, também tire as dúvidas com ele e faça tudo isso com alegria, pois tudo é para a glória de Deus, tá certo? Um forte abraço. Se Jesus não voltar, eu espero estar com os irmãos para comentar a lição de número 9, tá bom? A paz do Senhor a todos e, mais uma vez, uma excelente aula na presença do Senhor Jesus.